Bom dia, pessoal. Aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Jardim Santa Lúcia, aqui na nossa zona sul de São Paulo, região de Santo Amaro. Nós estamos aqui participando aqui todas as manhãs, neste mês de abril. Aqui a gente está meditando em Provérbios, Não é o nosso propósito aqui querer esclarecer cada versículo, mas a gente vai parando ali em alguns e a gente vai então meditando ali, tá bom? E em outro momento Deus vai nos dar a oportunidade da gente aprender melhor. Então a gente para em alguns versículos, a gente medita ali, e alguns capítulos a gente acaba parando mais, outros a gente acaba parando menos, mas o propósito é a gente ler, Porque se a gente não ler, Deus não pode falar com a gente. Mas quando a gente lê, a gente tem a oportunidade de aprender. E se a gente aprende, ainda que seja pouca coisa, já é o suficiente para poder acontecer muita coisa na nossa vida. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então é bom que a gente aprenda. É bom que a gente medite, que a gente estude e que a gente receba de Deus aqui. É o que nós estamos fazendo e eu creio que Deus vai nos abençoar. Nós vamos começar a orar, tá bom? Bom dia para todo mundo, pessoal. Se você puder participar em jejum também, participe, Nós estamos até o dia 1º de maio, porque Provérbios tem 31 capítulos, então nós vamos até o dia 1º de maio, porque este mês é de 30 dias, então 7 horas da manhã aqui E eu também vou colocando aí, você conseguir aí curtir a página, Se você clicar no YouTube lá em se inscrever na página, lá no canal da igreja, a gente pode de repente mais para frente colocar ao vivo também no YouTube. Precisa de uma certa quantidade de pessoas, mas deixa Deus fazer, Deus é que vai fazendo aí. Mas tá bom, então você pode se inscrever também no canal no YouTube lá, deixar a sua inscrição aí para poder nos ajudar também. Tá bom? Deus abençoe. Então nós vamos participar aqui pelo Facebook, a gente coloca pelo YouTube também depois, e aqui pelo Facebook IGD Jardim Santa Lúcia. Então tá bom, vamos começar a orar. Que Deus nos abençoe aqui nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença nesta manhã e nós queremos, meu Deus, aprender do Senhor. Nós queremos receber da Tua palavra, nós queremos receber do Teu Espírito, do Espírito da verdade, do Espírito, Jesus, que se manifesta, Deus, sobre o Teu povo, do Espírito que se manifesta sobre a igreja. Jesus, nós queremos, meu Deus, então, esta sabedoria, o entendimento, Pai, do Senhor. Que a gente receba, meu Deus, muito do entendimento, Pai, que o Senhor então tem para dar, para que a gente possa, meu Deus, então aprender e ser feliz. Porque, meu Deus, quando o homem aprende, meu Deus, e quando o homem pratica, ele é feliz, Pai. E bem-aventurado, Pai, é aquele que teme ao Senhor. Meu Deus, que teme, que respeita, meu Deus, que se lembra de Ti. É aquela pessoa que vai se lembrar do Senhor, meu Deus. Que vai se lembrar daquilo que aprende. Que vai se lembrar, meu Deus, daquilo que ouviu, Pai, na pregação. Meu Deus, que vai, Jesus, se lembrar nos momentos mais difíceis até. Porque a Bíblia Sagrada diz que a sabedoria, ela clama nas encruzilhadas. Então, meu Deus, quando às vezes a gente não souber para onde ir, meu Deus, estiver numa encruzilhada sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, nós nos lembraremos de Ti. Nós nos lembraremos, meu Deus, da Tua palavra, e ela será para nós salvação, ela será para nós vida, ela será para nós um livramento, ela será para nós um aviso, um conselho, Pai. Vai ser para nós, meu Deus, prudência, vai ser para nós disciplina, vai ser para nós, meu Deus, muita coisa.
E é o que eu peço, meu Deus, que seja para cada pessoa e que o Senhor abençoe cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos começar a ler aqui agora, tá bom? Provérbios capítulo de número 20, é o de hoje, né? Capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Então vamos começar a ler aqui. Um bom dia para vocês aí, pessoal. Provérbios capítulo 20. Olha o que diz aqui, ó. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quando eu estava meditando aqui hoje, né? Eu lembrava que eu estou terminando de ler o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, lá no versículo 7, diz assim, ó, mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Misericórdia. Então, o vinho, então, e aqui não é só a bebida no caso, né? Mas a bebida é mais do que a bebida que a gente encontra por aí. Mas a bebida que às vezes vem através da televisão, que vem através do mundo, é escarnecedor, faz o homem se perder, faz o homem se desviar. É alvoroçadora, né? Então, e todos aqueles que neles errar, nunca será sábio. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos continuar lendo aqui no Provérbios, aqui, no versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Então, na outra tradução diz assim, ó. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. O versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Quantas vezes a gente entra em questões que às vezes não são nossas, né? Então é sempre bom a gente orar a Deus e sempre entregar a Deus primeiro as questões, porque assim, se de repente a gente entrar, a gente já entra com Deus nela, né? Porque quem tem que estar primeiro nas questões é o Senhor. Então no versículo 4 diz: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. E a preguiça é algo que toma de conta da humanidade em muitos momentos, né? Não é nem porque só a pessoa é preguiçosa, não. Mas, às vezes, são obrigados pelos homens, ou às vezes não obrigado pelos homens, mas por causa das situações, a pessoa acaba se deitando um pouquinho, né? A Bíblia, e às vezes até por tristeza, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus disse: vamos orar. E chamou os discípulos para orar. Mas eles estavam tão cansados e ao mesmo tempo tristes ali por aquele momento que sentiam que era um momento difícil, que eles não conseguiam orar nem uma hora. Então, quando o Senhor Jesus voltou, deixou eles ali e foi mais um pouquinho adiante. Quando voltou, encontrou-os dormindo de tristeza
cansaço. Então, às vezes a preguiça vai tomando. Mas aqui diz que o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, porque tá um tempo difícil, pelo que mendigará na cega, né, que era o tempo da colheita, mas vai então mendigar e nada receberá. Então o bom é a gente continuar trabalhando, tanto fisicamente como espiritualmente, né? A gente não pode parar. O versículo 5 diz: como águas profundas é o conselho no coração do homem. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Vamos ler de novo aqui a outra tradução, a NVI. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então são águas profundas, né? Mas aqui diz que o homem de discernimento vai trazer então um conselho para fora, vai trazer o conselho à tona. Bom é praticar, né? Bom é trazer para fora. Bom é ver o projeto se realizando. O versículo 6 diz: cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então, cada qual apregou a sua bondade, mas aí o fiel se manifesta, né? O fiel, ele acaba se manifestando, mais até do que palavras, né? Mais por atitudes. Até porque a Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras é morta, né? Então no versículo 7 diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Que bonito, né? Ele deixa um legado, né? Principalmente de justiça. O versículo 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Vamos ler o versículo 8 na outra tradução. Diz assim: quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal, só com o olhar dele. No versículo 9: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem é que poderá dizer isso, né? Quem poderá dizer, limpo estou? No versículo 9, né? Quem poderá dizer, purifiquei o meu pecado, limpo estou? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. A Bíblia Sagrada diz que a mulher foi pega em adultério, mas o Senhor Jesus então deu a bênção para ela e deixou ela ir em paz. Deus faz isso com o homem. Só Deus pode fazer. Só Jesus pode fazer isso. Se Jesus não perdoar uma pessoa, se ela não for perdoada e ela não acreditar que ela precisa de perdão, ela nunca terá essa certeza no coração. E ela não pode dizer sozinha, limpa estou, e quer dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode perdoar, e todo ser humano precisa de perdão. Todo ser humano que nasce nessa terra, ele precisa de perdão, ele precisa ser perdoado, ele precisa nascer de novo, e assim então herdar o céu, porque de maneira nenhuma poderá ver o reino do céu de outra maneira. No versículo 10 diz: 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Ontem quando a gente terminou aqui, eu orava, né? E nós temos perdido o senso de justiça. A gente vai perdendo o senso de justiça completamente. E aí a gente acaba trazendo até para nós também, né? Nós vamos perdendo o senso de justiça, nós vamos perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Isso é terrível, né? Isso é terrível, a gente perder a noção do que é certo e do que é errado. Acreditar que o errado é certo e o certo é errado. Misericórdia. Aí haverá uma destruição então completa, né? Haverá uma destruição em massa.
E a Bíblia fala que a casa voltada contra si mesmo, ela não subsistirá, né? Dividida, casa voltada contra si mesmo, não vai subsistir. Então, bom é a gente entender a justiça, então, e entender que na outra tradução, no versículo 10, diz assim, ó, na NVI, né? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Então a gente não pode falsificar a verdade, nem adulterar a verdade, seja ela qual for, no qual âmbito for, espiritual, jurídico, sei lá. Então quer dizer, mas diz aqui no versículo 11, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, se a criança se dá a conhecer pelas suas ações desde bem pequena, cabe aos adultos então ajudar, né? Cabe aos adultos então ajudar naquilo que já vê que é uma deficiência, que é uma falha. Então, vamos ler de novo aqui. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Uma vez eu estava assistindo a pregação, um pastor que falava que a criança era muito agressiva na escolinha da igreja, né? E então o pai acabou chamando a mãe para poder conversar, porque as tias da escolinha falaram com o pastor, né? Olha, pastor, tem uma criança na escolinha que é muito agressiva, muito agressiva. E aí então, depois a gente acabou, aí no caso aí o pastor então chamou a mãe para conversar. E aí a mãe então acabou falando, né, que o filho era muito agressivo e que falava até que ia matar o pai quando crescesse. Eu vou matar meu pai. Só falava isso, só a criança. Eu vou matar meu pai. Porque o pai acho que estava preso porque acho que batia na mãe, espancava a mãe e tal. E eu vou matar meu pai. Só falava isso. Todos os dias a mãe falava que... E o filho era muito agressivo, né? Porque também via o pai batendo na mãe e acabava... Então, quer dizer, mas aí então... Mas é criança ainda, né? Tem 8 anos, tem 9, tem 10. Então vamos procurar um psicólogo, né? Vamos orar, lógico. Vamos orar, vamos orar a Deus. Vamos colocar a mão na cabeça da criança também, porque a Bíblia Sagrada diz que a gente pode fazer isso. Deve impor as mãos sobre as pessoas. Tem que impor as mãos. E também vamos procurar ajuda. Porque a criança já está mostrando alguns comportamentos aí que não condizem. E às vezes até outros comportamentos que o mundo diz que é normal. Então vamos orar, pastor, está acontecendo isso com o meu filho, com a minha criança. Então vamos orar, vamos pedir a Deus. Então no versículo 12 diz assim, vamos continuar, senão a gente para aqui. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Vamos ver a outra tradução aqui, na NVI. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Foi Deus que fez. Os ouvidos que ouvem. Então o ouvido que ouve e o olho que vê. Então nós temos que pedir a Deus ouvidos para ouvir e olhos para poder enxergar a vida, a palavra de Deus, né? Que a Bíblia Sagrada diz que estes têm olhos, mas não veem. O Senhor Jesus chegou a dizer, né? Para que então vejam, mas vendo não entendam, não compreendam. E ouvindo não entendam. Então se convertam e eu os cure. Então acaba que é bom a gente orar a Deus, porque o ouvido e o olho foi Deus que fez, e a gente precisa então deles de verdade, né? Não só para poder enxergar as coisas que estão diante de nós, mas até além daquilo que está diante. No versículo 13: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então não ames o sono, não.
principalmente o sono espiritual, né? Ontem nós estávamos numa reunião de pastores aqui, e o nosso pastor Felipe aqui de Santo Amaro, ele falava isso, né? Do sono espiritual. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. E o pão é principalmente a palavra, né? E a gente precisa dela para poder viver. Assim como a gente precisa também trabalhar para poder ganhar o nosso sustento. Então o 14 diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Então na outra tradução diz assim, ó: não vale isso, não vale nada. Diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se, né? Se alegra do bom negócio que fez. Então no versículo 15 diz: há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Olha que coisa, né? Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Olha o versículo 16: aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora por um estranho. Então tem que tomar cuidado. No versículo 17: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. E o versículo 18: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Então às vezes nós estamos numa guerra, né? Com pensamento, com cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Então a gente tem que buscar esses conselhos prudentes para a gente poder vencer uma guerra. E sempre Deus tem para nós, né? É como eu falei, pode ser uma criança, né? A gente pode estar passando uma luta até com um filho ainda criança. Mas com o conselho então se confirma o pensamento, e com conselhos prudentes a gente faz a guerra. A gente luta uma guerra e a gente vence uma guerra também. E o versículo 19 diz: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com os seus lábios não te entremetas. Vamos ler na outra tradução aqui. Quem vive contando casos não guarda segredo. Que coisa, né? Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Evita, meu irmão. Não anda não, evita. E evite também falar demais também. Meu pai falava que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E então meu pai até hoje ele fala ainda, minha mãe também. Então no versículo 20 diz assim: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Então na outra tradução diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. No versículo 21, entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Então, o bom é sempre a gente não ser precipitado, né? Sempre, então, não entrar precipitadamente de posse de uma herança. Às vezes até se briga, né? Às vezes até se briga também por causa de uma herança. Foge disso, meus irmãos. Foge. Foge de toda contenda. Isso é maldição, né? Isso vira até uma maldição. Então é melhor até ter paz, né? É melhor ter pouca coisa com paz no coração do que muita coisa com perturbação de espírito. Então diz aqui, no versículo 21, vamos ler de novo. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. O 22, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Bom é esperar em Deus, né? O bom é esperar no Senhor. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Não é bom a balança enganosa. O bom é a justiça.
O 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Seus passos são dirigidos por Deus, devem ser dirigidos por Deus. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Se Deus não dirigir os nossos passos, como é que nós vamos entender o nosso caminho? A gente não entende, mas a gente vai entendendo à medida que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu coração. Filho meu, dá-me, peço-te o teu coração. Deus pede o teu coração. Então no versículo 26, laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos então inquirir. Então é laço para o homem dizer precipitadamente que é santo, e depois de feitos os votos então procurar saber. No versículo 26, o rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Vamos ler a outra tradução? O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Então o rei sábio, ele sabe inquirir, ele sabe investigar, ele sabe então tratar de cada assunto com sabedoria, para não se perder também, para não dizer precipitadamente é santo. No versículo 27 diz assim, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. E é aonde Deus quer trabalhar, Vamos ver a outra tradução, no versículo 27. O Espírito, lá na tradução Almeida, Revista e Corrigida, diz a alma. Aqui na NVI diz o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Deus deseja tratar disso. O 28, benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então é com benignidade então que é sustentado o trono. No versículo 29, o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos é as cãs. Vamos ver aqui na outra tradução, na NVI, A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Isso é bonito, E nós lemos na semana passada quão bom, quão bonito é os cabelos brancos quando eles são encontrados no caminho da justiça. Não quer dizer, quando eles são encontrados no caminho da vergonha, é muito triste, Ver uma pessoa de idade que, ao invés de estar dando um bom exemplo para os mais jovens, acaba então se perdendo. Mas os cabelos brancos são a glória dos idosos. No versículo 30, os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Eu já estou lendo na NVI aqui, Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Na outra tradução aqui, na primeira tradução que a gente está lendo, no versículo... Cadê aqui? Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Não, o bom é a pancada da palavra, Infelizmente acaba que os maus têm que receber outro tipo de pancada, mas o bom é a gente crer na palavra. Se a gente crer na palavra, a gente não vai precisar de outra purificação, não. Aqui diz que os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Misericórdia. Vamos orar agora, pessoal. A gente termina por aqui hoje o capítulo 20, A gente termina por aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos falar com Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. E Deus,
muito obrigado pela tua palavra. A Bíblia disse aqui, meu Deus, que até a criança se dá a entender se os seus caminhos são retos ou não. Deus, e aí, Pai, nós podemos então dirigir as crianças, Deus. E se a criança, meu Deus, é entregue a si mesmo, Pai, quando ela crescer, ela infelizmente não vai ter, meu Deus, disciplina. Ela não vai ter, meu Deus, então ela não foi tratada quando ainda criança. Eu sei, Deus, diante de Ti nós somos então eternas crianças que podemos ser tratadas pelo Senhor. Então que o Senhor possa nos tratar e nos ensinar e nos ajudar e nos dirigir no caminho que nós devemos andar. Quem é que pode dizer, meu Deus, limpo estou do meu pecado, purifiquei o meu coração? Meu Deus, quem é que poderá dizer? A não ser, meu Deus, se o Senhor fizer isso, Pai, por nós. Jesus, então faz, Deus. Pai, e abençoa cada pessoa que está orando conosco. Meu Deus, e visita quem está internado, entubado. Meu Deus, diante, Pai, de uma enfermidade que alguns não estão tendo sintomas nenhum, Deus. E eu conversava, Pai, esses dias com um rapaz, com o senhor que mora lá do lado da igreja, que, meu Deus, foi levar lá uma escada com a gente. Pai, que ele falava que a esposa dele, que tem uma saúde perfeita, ficou internada, graças a Deus já está em casa. E ele, meu Deus, que tem uma saúde completamente destruída, diabetes, pressão alta, meu Deus, um monte de coisa lá, colesterol, meu Deus, não teve sintoma nenhum, Pai, só teve uma pequena febre. Pai, o que está acontecendo, Deus? Jesus, mostra, Deus, para nós, Senhor. Mostra, Pai, então, Deus, mostra para os homens, Pai, de bem, Senhor. Mostra para os homens de bem, Jesus, então, o segredo. Meu Deus, para que eles então, Pai, possam então dar à humanidade a resposta que precisa de algo, meu Deus, então, que parece não ser tão destruidor assim, mas que está destruindo vidas, Pai. Mas que está tirando, meu Deus, pessoas do nosso convívio, meu Deus, às vezes tão cedo, tão jovens, Pai. Algo, meu Deus, tão simples, Deus. Algo que depois, talvez lá no céu, quando a gente chegar lá, seja revelado, Pai. Que era algo tão simples, Deus. E nós estávamos até também desesperados por algo, meu Deus, que na verdade não era nada. Mas que ao mesmo tempo, Deus, então estava, Pai, tirando vidas de pessoas de maneira até infantil, Deus. Pai, ajuda-nos, Deus, porque nós somos limitados, Deus, nós somos limitadíssimos. Ajuda-nos com a Tua misericórdia e abençoa, Deus, então, Pai, cada pessoa, para que não seja, meu Deus, então vencida por algo, Pai, que é tão insignificante, Pai, tão simples, Deus, mas que às vezes nós perdemos a vida mesmo por pequenas coisas. Deus, então que o Senhor visite cada pessoa e abençoe cada pessoa neste momento, Deus, em nome de Jesus. E Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua bênção, pela Tua ajuda, em nome de Jesus. E amém, e amém. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficar por aqui, um bom dia para vocês, tá bom? E a gente se vê então amanhã, nesse mesmo horário, e nesse mesmo local, como diz lá o Chaves lá. Aqui a irmã Esther está aqui, Anne está aqui, irmã Dinália está aqui, e aqui a irmã Meire, né? Colocou aqui Meire também, então tá bom, a mãe da Anne. Então a Dinália está aqui, irmã Gardene, e irmã Vailda, e a Joana está aqui também, irmã Cida, e quem mais está aqui também? Então tá bom, pessoal. Que Deus abençoe vocês aí, nós vamos ficar por aqui. Um bom dia para todo mundo, uma boa terça-feira, e nós estamos então em oração. Fiquem com Deus, nós vamos continuar aqui ainda lendo a Bíblia um pouquinho, e em jejum mais um pouco também, mas Deus vai abençoando aí. Fiquem com Deus. Se quiser compartilhar também com outras pessoas aí, compartilhe em nome de Jesus. Fiquem na paz e tchau.